Oi! Nesse vídeo a gente vai falar sobre ressaca literária. Ressaca literária é basicamente um fenômeno pelo qual todo leitor já passou na vida, ou vai passar se não passou ainda. Esse fenômeno é definido pela sensação de cansaço de leituras. Por mais que você tenha vontade de ler alguma coisa, você não consegue ou terminar um livro, ou simplesmente sentar e abrir o livro pra ler, né? Aquela coisa de não conseguir mesmo ler. Na internet já existem intermináveis listas e dicas e estratégias de como terminar com a ressaca literária. E aí, obviamente, eu vou fazer mais uma, porque eu não seria um canal literário se eu não falasse um pouco sobre isso também, né? E as minhas dicas, vou te passar as minhas dicas que foram aperfeiçoadas durante anos de sofrimento pra você conseguir voltar a ler. A minha primeira dica é releitura. Quando você busca uma história que você já conhece, você tira de você mesmo a pressão de prestar atenção em todos os detalhes da história, de tentar desvendar o mistério que pode estar acontecendo, de tentar ligar todos os pontos pra ver o que vai acontecer nos próximos capítulos. E você volta a ler só pelo prazer de se sentir imerso numa história. E às vezes quando você encontra de novo essa parte do prazer da leitura, você consegue voltar a ler outras coisas diferentes e outras coisas novas depois. É um pouco difícil recomendar um livro específico, porque acho que essa é uma dica mais pessoal. Você precisa encontrar alguma coisa que você gosta, que vai te trazer aquela sensação de coração quentinho. Pra mim, quando eu utilizei essa dica foi Harry Potter. Eu cheguei, acho que até o Cálice de Fogo, não terminei de reler todos os livros, pela 59ª vez. Me ajudou a desbloquear de novo o prazer da leitura. E aí eu consegui voltar a ler outras histórias novas. Acho que esse não tem como indicar um livro específico. Procura um livro que você gosta, que te traz essa sensação de coração quentinho, que eu tenho certeza que isso vai te ajudar. A dica número 2, você continuar lendo o seu gênero favorito, mas você procurar alguma diferença das coisas que você tá acostumado a ler dentro desse gênero. Por quê? Porque quando você procura o seu gênero favorito, você continua dentro da sua zona de conforto. É aquela coisa que você sabe que funciona, que você gosta de ler. O ato de leitura já te traz o prazer que você conhece. É uma aposta um pouco mais certeira do que simplesmente procurar qualquer livro e torcer pra aquilo dar certo e você vai gostar de ler. Mas buscar algum detalhezinho que é fora da sua zona de conforto pode te trazer a sensação de novidade que talvez seja o que tá faltando pra você voltar a ler e voltar a sentir o prazer da leitura. Então, pra essa dica, eu tenho 3 sugestões específicas. Se você gosta de fantasia, mas você não quer ler, né, 38 mil livros do mesmo mundo, busca um livro de fantasia que é um livro único. Por exemplo, Feitiço de Espinhos, da Margaret Rogerson, que inclusive foi lançado em português, se eu não me engano, no final do ano passado. E é um livro muito legal. Livro único, a história começa e termina no mesmo volume. E muito gostoso de ler. Ainda pensando em fantasia, talvez o que te ajude a sair da sua ressaca literária seja uma fantasia um pouco mais leve do que você tá acostumado a ler. Se você lê coisas muito complexas e muito elaboradas, talvez um livro mais levinho te ajude a encontrar alguma coisa diferente. Minha sugestão pra isso seria Carry On, da Rainbow Rowell, que é um livro, é meio fanfic de Harry Potter, inclusive. Ele tem vários livros, se eu não me engano são 3, eu tenho 2 aqui em cima. Mas a leitura em si é um pouco mais leve e mais tranquila do que outros livros de fantasia que a gente tá acostumado a ver. Um livro bem legal, acho que ajudaria como ressacas literárias. E aí a minha terceira indicação seria, se você gosta de ler romances, você nunca leu um romance histórico, tá na hora de começar romances históricos. Minha recomendação específica nesse gênero seria 9 Regras a Ignorar Antes de Se Apaixonar. É uma trilogia, se eu não me engano, da Sarah MacLean. E é muito legal. Mesmo que você não queira ler os próximos, a história começa e termina de um jeito que faz sentido no livro único, né? Acho divertido. Acho que... É óbvio que é romance, é tudo que aquilo que a gente conhece em romance. Mas já... Por estar numa época diferente, já tem algumas diferenças ali que acho que ajudam a sair um pouquinho da zona de conforto, mas não tanto porque ainda é um romance. É isso. Bora pra próxima dica. A próxima dica é procurar um formato ou um ponto de vista diferente nas histórias que você costuma consumir. Procurar histórias que são contadas de maneira diferente das que você tá acostumado pode te ajudar a sair daquela mesmice que te mantém na ressaca. Talvez o que tá te mantendo na ressaca literária não é necessariamente as histórias em si, mas a maneira como elas estão sendo contadas, que, dependendo do seu hábito de leitura, pode ter muita repetição. Então, talvez um formato diferente ajuste. E aí tenho 2 sugestões pra essa dica. Primeira sugestão é procurar um quadrinho que você goste. Eu não costumo ler muitos quadrinhos, mas quando eu tô sentindo que eu parei um pouco de ler ali, que eu quero voltar a dar um gás nas minhas leituras, eu busco um quadrinho. E aí a minha sugestão seria Arlindo, da Ilustra Lu, que é um quadrinho brasileiro muito fofo, muito bonitinho. Eu tive a sorte de conhecer a Lu na Flip Hop. Se você não viu meu vídeo da Flip Hop, eu vou deixar ele linkado aqui embaixo, ela é muito fofa. Foi uma experiência muito legal e a Lu foi muito fofa. E é uma história muito bonitinha, é uma leitura rápida e te traz aquela sensação de, putz, terminei de ler uma história, acho que eu consigo voltar a ler livros
um pouco mais elaborados, se for isso que você tá buscando. E talvez você descubra um novo hobby, né? Tipo, talvez você descubra que você adora ler quadrinhos e é a sua nova coisa favorita da vida. Quem sabe, né? É sempre legal explorar formatos diferentes. E aí, pensando em pontos de vistas diferentes, eu indico o Se a Casa 8 Falasse, do Victor Martins, que também é um livro brasileiro, e é uma história contada no ponto de vista da casa. É literalmente isso. Ele segue a história de 3 famílias diferentes que moraram naquela casa em momentos diferentes. Inclusive, uma das famílias está passando pela pandemia do Covid. É muito legal. É uma história... Eu nunca pensei que eu fosse gostar de um livro que é contado pela casa. Eu acho que eu nunca vi uma história desse estilo. E é uma história muito gostosa de ler, é muito divertido. Gostei muito. Eu acho que é o meu livro favorito do Victor Martins. Também é muito fofo, também conheci ele na Flip Hop. Lembrando que eu vou deixar o vídeo aqui embaixo. E é isso. Leiam Se a Casa 8 Falasse, leiam Arlindo. Procurem formatos e pontos de vista diferentes. Talvez você descubra uma coisa revolucionária que a gente não conhece. Vai ser muito, muito massa. Próxima dica, eu acho que é um pouco óbvia, mas sempre vão falar sobre, que é: procure livros únicos ou livros mais curtos, ou séries de livros mais curtas pra você ler. Talvez o que falta pra você sair da sua ressaca literária é a sensação de terminar um livro, aquela sensação de sucesso, de putz, conseguir terminar essa história. E é muito mais fácil você fazer isso se você não tem que ler 16 livros da mesma coleção pra sentir que você conseguiu completar aquela história. Então, indicações em relação a um livro único que termina a história do começo ao fim. Eu indico Eu Beijei a Cheryl Wheeler, da Casey McQuiston. Tem resenha aqui no canal. Se você viu a minha resenha, você já sabe qual é a minha opinião sobre esse livro. Se você não viu, eu vou deixar linkado aqui embaixo também. É um livro muito legal, muito rapidinho de ler. Com certeza te dá aquela sensação de, putz, terminei uma história, tenho capacidade de continuar lendo, vou procurar coisas maiores e mais elaboradas depois. Uma sugestão de livro único e curtinho seria 15 Dias, também do Victor Martins, que é um livro bem curtinho, tem, sei lá, 200 páginas. É uma história super rapidinha de ler também, você lê em, sei lá, 3, 4 horas. De novo, traz a sensação de, putz, terminei uma história, sou capaz de ler livros completos, vou conseguir voltar, vou sair da minha ressaca literária. É bem bacana. E aí, se você tá buscando uma série de livros mais curta, que não é super elaborada, tipo, os livros da Sarah Jamais, que tem 8 livros, 5 livros, a história continua em 500 mil coisas. Minha sugestão é a duologia de Six of Crows, da Leigh Bardugo, que é no mundo de Sombra e Ossos, que tem a série da Netflix, tem se eu não me engano, tem uma trilogia, e depois outra duologia também relacionada ao Sombra e Ossos. E, cara, incrível, os personagens são maravilhosos, a história é super bem escrita, e eu amei, foi facilmente uma das minhas leituras favoritas na época que eu li. Então, super recomendo Six of Crows também. E são só 2 livros, né? Então você lê ali rapidinho, dá aquela sensação de, putz, li uma série, mas são só 2 livros, então ainda assim você termina super rápido. Eu não sei o quanto que esse avião tá afetando o áudio, então eu vou esperar ele passar. Mas eu não vou repetir o que eu falei até agora. Tem avião, tem notificação do Discord, tudo aquela coisa, né? E aí, a minha última dica é: busque um gênero diferente. Talvez, se nenhuma dessas dicas te ajudou até agora a sair da sua ressaca literária, talvez a solução seja buscar alguma coisa totalmente diferente do que você tá acostumado a ler, pra realmente sair 100% da sua zona de conforto e tentar encontrar um caminho novo pra seguir nos seus hábitos de leitura. E aí eu tenho 2 indicações. Se você não tá acostumado a ler romance, minha sugestão de romance é O Clube do Livro dos Homens, da Alicia K. Adams. O explicativo é sobre um clube de livro de homens que leem romances pra aprender a lidar com mulheres. É muito legal. Uma leitura super divertida, bem bacana e bem gostosinha de ler. E se você não tá acostumado a ler mistérios e coisas um pouco mais pesadas, minha recomendação é Lugares Escuros, da Gillian Flynn. Eu já falei em algum momento sobre Garota Exemplar, mas eu gosto muito das histórias da Gillian Flynn. Ela traz personagens femininas muito diferentes do que, pelo menos, do que eu tô acostumada a ler. Quando eu leio os livros dela, é sempre uma sensação de, putz, eu tô lendo um negócio muito legal, muito diferente, e sempre me dá muita vontade de ler, porque não é uma coisa que eu tô acostumada, não é uma coisa que eu consigo prever o que tá acontecendo. Muito bacana, leiam os livros da Gillian Flynn. Minha recomendação nesse vídeo é Lugares Escuros, mas Garota Exemplar também é uma recomendação que é muito bom também. É isso, essas foram as minhas dicas, mas eu acho que a coisa mais importante que eu queria falar sobre nesse vídeo é que tá tudo bem ter ressaca literária. A gente vive numa era de estímulo e bombardeamento de informações constante. A gente tá o tempo todo recebendo informação e recebendo conteúdo e buscando informação e buscando conteúdo. E às vezes o nosso cérebro só precisa ter um momento de não receber informações e conteúdo. A gente só precisa ter um descanso mesmo pra processar todas essas coisas que a gente recebe todos os dias. E tá tudo bem você cansar e você não querer consumir conteúdo, mesmo que seja um conteúdo de entretenimento, uma coisa que você faz por você. E além disso, é importante a gente sempre lembrar que você não precisa ler 70 livros por ano, você não precisa ler todos os dias, você não precisa ler todos os livros famosos que tá todo mundo falando o tempo todo pra você fazer parte da comunidade literária. O importante é você gostar de ler e isso ser um hábito que te traz felicidade.
Acho que a partir do momento que você se sente obrigado a ler e que você sente que você tá fazendo mais porque você precisa do que porque você realmente tá gostando daquela experiência, a leitura já perde um pouco do sentido. Quando deixa de ser um hobby e vira uma obrigação, acho que perde o sentido. Então, lembre-se sempre que tá tudo bem ter ressaca literária, tá tudo bem não ler, você não é menos leitor do que os outros. O importante é que você gosta de ler. E é isso. Eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Deixa aqui nos comentários as suas dicas pra sair da ressaca literária. Se você tem outras dicas, se você já testou alguma das minhas dicas e se elas funcionam pra você também, me conta aqui embaixo. Quais são as suas indicações dentro das dicas que eu dei? Se você tem alguma indicação de alguma coisa com um ponto de vista completamente diferente, ou um livro muito diferente que você não estava acostumado a ler, mas que foi super legal, abriu novas portas nos seus hábitos de leitura, me conta aqui embaixo que eu vou adorar conversar com vocês. E é isso. Até o próximo vídeo. Tchau!